Olá, gente, tudo bom? É bom estar com vocês de novo aqui no nosso curso de Jornada Exegética, uma introdução à teologia cristã, à teologia da Palavra de Deus. E o nosso estudo de hoje, gente, ele vai focalizar hoje na disciplina chamada Teologia Bíblica. Ele está nesse novo formato porque o nosso equipamento que faz toda a outra edição de vídeo não está conosco no momento, precisou ser usado no outro momento, então nós vamos fazer com aquilo que a gente tem nas mãos, né? Então é isso que nós vamos fazer hoje aqui, ensinar a vocês um pouco sobre teologia bíblica e teologia exegética, ok? Antes de tudo, eu peço que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que você possa receber quando tem um vídeo novo no canal, sempre, tá bom? Ok? E você que estuda na nossa plataforma, você saberá como proceder segundo os estudos lá na nossa plataforma. Se você deseja estudar conosco, você também deixa no comentário do vídeo como você poderá estudar conosco, tá bom? Um abraço, Deus abençoe a você. Pois bem, a nossa aula de hoje, nós vimos na aula passada, sobre a origem e sobre a definição, na verdade, definição e história da teologia exegética, ou seja, da exegese bíblica, ok? E hoje, como eu falei na segunda aula sobre o problema do Antigo Testamento, e ali naquela aula ali eu mencionei a vocês sobre o fato de a gente trabalhar um pouco sobre teologia bíblica, teologia cristã, e que eu iria abordar com vocês numa outra aula sobre essa questão da teologia bíblica, e essa aula é a quarta aula do nosso curso, tá bom? Então nós vamos trabalhar a teologia bíblica. A teologia bíblica, gente, ela é uma disciplina que hoje tem gozado alguma dose de conhecimento. Na verdade, o conhecimento bíblico em relação à teologia bíblica cresceu nesses últimos tempos e as pessoas têm se interessado mais e mais sobre teologia bíblica e procurado entender mais sobre essa disciplina importante na vida da igreja, ok? Então nós vamos trabalhar hoje sobre teologia bíblica. Nosso curso vai tentar compreender um pouco sobre essa disciplina à luz da história e à luz daquilo que nós conhecemos sobre teologia bíblica, ok? A primeira questão que a gente tem que colocar em nossa mente é a definição de teologia bíblica. Em primeiro lugar, a definição de teologia bíblica. A questão é, o que é teologia bíblica, né? Podemos definir teologia bíblica como define o Gerhard Voss no seu livro Teologia Bíblica do Antigo e Novo Testamento, onde ele vai definir o seguinte: é aquele ramo da teologia exegética que lida com o processo da autorrevelação de Deus registrada na Bíblia. Ou seja, é a maneira como Deus lida com todo o processo da revelação na Escritura Sagrada. Então, quando você estuda a teologia bíblica, você está estudando a autorrevelação de Deus nas Escrituras. E é claro que essa é uma disciplina muito importante porque você consegue olhar para a Escritura como uma unidade. Ela começa a trabalhar para nós em cima de uma esfera única, de uma esfera de unidade onde nós trabalhamos reconhecendo de fato a grandeza da palavra de Deus nesse sentido, ok? Então nós podemos definir assim. Um outro erudito, por exemplo, ele apresenta uma visão um pouco basilar sobre teologia bíblica, e ele apresenta que a teologia bíblica é basicamente uma disciplina descritiva, ela trabalha com a descrição dos eventos. Esse escritor, sendo mais positivo, diz o seguinte, que a teologia bíblica define-se basicamente a partir de uma distinção em relação à teologia esquemática, ou seja, eu tenho a teologia sistemática e tenho a teologia bíblica. Não quer dizer que teologia sistemática não seja bíblica, mas enquanto disciplina, a teologia sistemática ela trabalha com os dados das escrituras, agrupa esses dados das escrituras em uma determinada doutrina. Por exemplo, eu vou falar sobre pecado, então eu reúno os dados bíblicos sobre pecado e vou construindo um texto sistemático. Na teologia bíblica, não. Na teologia bíblica eu vou lidar com todo o processo da revelação de Deus, desde o começo até o último livro da Bíblia, ok? Então, primeiro essa distinção. E da história das religiões. Então, a diferença entre fazer teologia bíblica e estudar histórias das religiões. Esse não é o nosso caso, nós estudamos o cristianismo, a fé cristã como um todo, mas a teologia bíblica que nós sustentamos e cremos está revelada nas escrituras como padrão fundamental da fé cristã, ok? Esse é um ponto fundamental para nós. Então, a proposta fundamental da teologia bíblica é construir uma teologia a partir das escrituras, de modo indutivo, sem depender das categorias definidas pela sistemática ou pela dogmática, ok? E aí é importante a gente ter isso na nossa mente. Quem fala isso para nós é o Luiz Saião, né?
no seu prefácio na obra do D.R. Carson, né, Teologia Bíblica ou Sistemática, Unidade e Diversidade no Novo Testamento, né, de 2001, ok? Um outro detalhe importante é o que Gerhard Hassel vai dizer para nós. O Gerhard Hassel nos lembra que o termo teologia bíblica também tem um duplo sentido. Então, esse duplo sentido que Hassel levanta para nós é de capital importância a gente tê-lo na nossa mente, né? É que teologia bíblica pode caracterizar a teologia que está arraigada no ensinamento das Escrituras e nelas fundamentada. Ou seja, a teologia bíblica pode ser toda a teologia que eu construo a partir das Escrituras. Mas também ela pode caracterizar a teologia inerente à própria Bíblia, ou seja, a teologia que diz respeito ao que a Bíblia de fato ensina sobre vários tópicos, ou o seu ensino fundamental, ou o seu ensino que filtra, tem um corte transversal que perpassa por todos os dois testamentos, o Antigo e o Novo Testamento. Isso seria a teologia bíblica conforme bem é definida, ok? Muito bem. Seguindo aqui. Então nós já sabemos o que é teologia bíblica. Eu gosto da definição de Voss, porque a definição de Gerhard Voss é muito boa para nossos propósitos, porque Voss ele deixa isso claro para nós em relação à teologia cristã, né? A teologia cristã ela é uma teologia marcada pela questão da autorrevelação de Deus, como nós vimos de fato na apresentação que o próprio Voss levanta para nós, ok? Então nós vamos trabalhar essa questão de maneira muito importante, ok? Seguindo aqui, veja, a história da teologia bíblica é o ponto de partida agora, tá bom? A história da teologia bíblica. A história da teologia bíblica é bem complexa, é uma disciplina muito complexa para a gente tem que reconhecer esse fato, ela é muito complexa. E essa complexidade decorre de como a disciplina se desenvolveu ao longo da história. Então, quando eu estudo teologia bíblica, você vai encontrar várias gente falando, várias pessoas afirmando determinadas coisas sobre teologia bíblica que nem sempre é a verdade. Então, a gente precisa considerar a disciplina dentro da história na qual ela se insere, ok? Seguindo aqui. Vamos começar primeiro com a grande pergunta que se levanta. Teologia bíblica é uma disciplina em crise? Será que ela é uma disciplina em crise? Será que ela é uma disciplina em crise? Essa é uma grande questão. A gente precisa sempre considerar esse fato, né? Veja, a Gerhard Hassel, mais uma vez, inicia sua obra descritiva e histórica sobre a teologia do Antigo Testamento, declarando o seguinte, que a mesma encontra-se inegavelmente em crise. Ele começa a dizer isso, que a teologia bíblica está em crise. E a razão para esta declaração está no fato da proliferação de obras de teologia do Antigo Testamento, do período veterotestamentário, que oferece uma pluralidade temática sem chegar a um consenso. Em outras palavras, para Hassel, a crise da teologia bíblica veterotestamentária está no fato de não haver entre os teólogos um mitre comum a todos. Ou seja, lembra lá aquela que nós falamos lá na segunda aula sobre o problema do Novo Testamento? E nós mencionamos o fato do mitre, do tema unificador, do tema que unifica a Bíblia Sagrada, o Antigo e o Novo Testamento? Pois é, o Hassel lembra que a crise da teologia bíblica está exatamente no fato de que muitos teólogos eles não têm tido consenso em relação a qual é o mitre que unifica todo o Antigo Testamento. E isso é um problema que nós temos enfrentado no estudo da teologia bíblica, uma vez que eu me considero um teólogo bíblico e sistemático, porque eu conheço a doutrina sistemática, mas também teologia bíblica, porque a minha área é teologia exegética. Então, veja, na teologia bíblica você vai ter essa briga, né? A suposta crise evocada por Hassel provém da guerra contra a unidade das Escrituras, ok? Como bem nos lembra, mais uma vez, o Walter Kaiser, quando ele diz o seguinte, que a ênfase na diversidade dentro da Escritura é de tal modo generalizada hoje em dia que para a maior parte dos estudiosos da Bíblia, qualquer outra perspectiva não condiz com o estado atual do desenvolvimento dessa disciplina. Ou seja, se a diversidade, então se você tenta propor a unidade, parece que você é um chinês falando para um público em português. Ou você é um Marte que veio da Lua dar sinais, né,
as pessoas, porque para dizer para eles, olha, é por aqui, o caminho é esse. Parece uma coisa de outro mundo falar de unidade na escritura, ok? O Brevard Shields, por exemplo, apresenta-nos que a teologia bíblica tem seus processos, bem como seus fracassos, né, os seus progressos e seus fracassos. Em seu tom bem pessimista, ela alega que o movimento da teologia bíblica está chegando ao fim, né? A sua obra é bem sugestiva, chamada Biblical Theology in Crisis, né? A teologia bíblica em crise, declara que pela multiplicidade de centros unificadores, ou seja, por ter uma proliferação de vários centros unificadores, é impossível chegar a um consenso quanto ao mitre da teologia do Antigo Testamento. Deveríamos concordar com a proposição enunciada por Russell, mas devemos rejeitá-la completamente, pois a advogada crise, né, se instala quando não se sustenta a unidade das Escrituras. Preste atenção nisso. Para eu desenvolver uma teologia, lembra, no passo do processo de exegese, eu vou ter uma parte lá na exegese que vai chamar-se teologia bíblica, ou a teologia do texto, a teologia do autor. Essa teologia do autor ela está ligada ao grande conjunto da Escritura que nós vamos chamar de mitre. Então, eu não posso fazer exegese sem levar em conta que existe um mitre unificador. Há uma unidade nas Escrituras. Se eu não tenho unidade nas Escrituras, alguma coisa está errada. A minha exegese vai estar profundamente influenciada por isso e equivocada também por isso. Vale salientar também que tal crise da disciplina deve-se aos eruditos de orientação liberal. Então, os teólogos que escrevem sobre teologia bíblica, boa parte deles são de orientação liberal, que não creem nas Escrituras como revelação de Deus, e daí existe uma multiplicidade de ideias sobre o Antigo Testamento e sobre sua teologia. Lembremos também que a teologia bíblica lida com a revelação como sendo atividade divina e não produto final dessa atividade. Ou seja, a teologia bíblica, ela lida com a revelação de Deus no sentido da atividade divina. Deus se revelou. E não como, por exemplo, os textos foram editados, trabalhados. Lembra lá quando você lê lá o livro do Richard Pratt, né? O Richard Pratt, ele nos deu história. O Richard Pratt vai falar sobre a seletividade textual, que é algo que cabe muito bem dentro da teologia bíblica. É bom lembrar também que nessa aula nós vamos ter mais uma outra aula sobre teologia bíblica, como sendo uma descrição, né, feita pelo Pratt, pelo Pratt. Então, é importante a gente ressaltar isso também, né? Não é o fechamento final do cano, a edição como o livro foi organizado, que significa que eu vou ter ali a teologia bíblica. A teologia bíblica lida com o processo de como aquela revelação chegou a ser o que ela é, ok? A partir da revelação própria da divindade. A discussão pelo centro unificador é evidente, mas isso não legitima a ideia de que a teologia bíblica ela esteja em crise. Também devemos levar em consideração essa... Gente, desculpa aqui, passou aqui direto. Deixa eu voltar aqui. Eu estou voltando aqui, pronto. Aqui, deixa eu voltar. É minha mão aqui que está... aqui. O processo do centro unificador. Muito bem. Chegou aqui. Eu segurei aqui com tudo. Pronto. Eu vou usar desse lado de cá, gente. Vai aparecer um pouquinho aqui. Pronto. Então, essa disciplina, voltemos aqui. Pronto. A discussão pelo centro unificador é evidente. Mas isso não legitima a ideia de que a teologia bíblica esteja em crise. Também devemos levar em consideração o quê? Que essa disciplina foi criada recentemente, ou seja, foi descoberta recentemente, como bem lembra von Rad ao dizer que trata-se de uma ciência ainda jovem, uma das mais jovens dentre as ciências bíblicas. Então, é por isso que há essas incertezas quanto à mesma, né? Há muita incerteza em relação à teologia bíblica, ok, gente? Muito bem. Agora vamos analisar agora uma breve cronologia das principais teologias bíblicas que surgiram, né? E aí vai de 1930 a 1990, que é o bloco que nós vamos trabalhar dentro da teologia bíblica. Nós não vamos entrar em todos os meandros da teologia bíblica, nós não vamos, porque o nosso curso não é sobre teologia bíblica aqui. O nosso curso aqui é primeiramente um curso voltado para a exegese. É claro que na teologia bíblica você vai ter essa aula, você que quer cursar o
teologia bíblica conosco também, nós temos um curso sobre teologia bíblica também, ok? Na primeira onda, você vai ter lá Ernst Haeckel, né, o Antigo Testamento, Teologia e História da Religião do Antigo Testamento, Bases para a Teologia. Walter Crotch, Teologia do Antigo Testamento. Né? Você vai ter também Ludwig Koehler, o Antigo Testamento, Teologia do Antigo Testamento. Will Moller, né, e Hans Moller, com a Teologia Bíblica do Antigo Testamento e seu desenvolvimento da história da salvação. Você vai ter também em 1940, né, o Paul Hedrick, né, deve ser assim que se pronuncia o nome dele, Teologia do Antigo Testamento. Você vai ter em 1946 Milan Bohrs, que é um esboço da teologia bíblica. Você tem também o Albert Gellin, né, que é a chave dos conceitos do Antigo Testamento. Você vai ter aí em 1948, né, que foi traduzida agora há pouco, né, demorou muito para ser traduzido em português, né? O Gerhard Voss, Teologia Bíblica, né? Isso é a primeira onda, ou seja, quando a disciplina começa a tomar corpo. Na segunda onda, você vai ter lá Ott Babi, que é The Theology of the Old Testament, que é a teologia do Antigo Testamento. Theodorus Wirensen, né? Um esboço, né, da teologia do Antigo Testamento. Robert Dunton, né, que é prefácio da teologia do Antigo Testamento, é bem interessante isso aí também. O Otto Proxen, que vai falar sobre teologia do Antigo Testamento. George Ernest Wright, que é o Deus que Age, publicado pela Ast, se não me foge a memória, em português. Em 1955 você vai ter Edmund Jacob, Theology of the Old Testament, Teologia do Antigo Testamento. W. Hollecht, né, Fé Israel, em português, muito bom esse livro também. Gerhard von Rade, Teologia do Antigo Testamento, foi publicado agora pela Targumim, pela Ragnos. Eu tenho essa obra também interessante, apesar de seguir o método histórico crítico na análise, né? Então você vai ter um cunho muito liberal ali na obra, né? Uma teologia, mas uma teologia muito saudável de ler, de conhecer, de mergulhar, né? De aprender o que é teologia bíblica, mesmo pela ótica dos teólogos que não creem no sobrenatural da teologia a partir do processo da preservação da revelação, ok? Isso é outra discussão sobre a preservação da revelação. Nós vamos ter uma aula aqui sobre crítica textual e a gente vai trabalhar exatamente a preservação do texto bíblico. É bem interessante também, né? George Knight, né? George Knight, A Christian Theology of the Old Testament, né? Uma teologia do Antigo Testamento cristã, né? Uma teologia do Antigo Testamento cristã. James Molenbeek, né? Que é The Why of Israel, né? As guerras de Israel, alguma coisa assim, né? A maneira de Israel, a forma de Israel, na verdade, a maneira de Israel, né? O caminhar de Israel, o caminho de Israel, alguma coisa assim. John Barton Payne, The Theology of Testamento, né? Então você vai ter lá. Depois você vai ter lá Abraham Heschel, né? Teologia do Antigo Judaísmo. Warren Smith, né? A Fé do Israel Antigo, uma história. Depois você vai ter a terceira onda, que aí você vai ter as outras obras de teologia sistemática, teologia bíblica, sendo apresentada. Dentre as que estão aqui, eu quero destacar algumas. A de George Forrer, Estruturas Fundamentais do Antigo Testamento, muito bom, publicado pela Paulus, eu tenho. Uma outra obra aí, Walter Kaiser, que é quando o movimento evangélico passa aí entra no movimento junto com o Vuz, né? Entra o Kaiser. E você tem aí também o Ronald Clements, a Teologia do Antigo Testamento, né? Muito bom também essa abordagem dele. Klaus Westermann, né? O Klaus Westermann, os elementos da teologia do Novo Testamento, né? do Antigo Testamento, já tem em português, né? Já tem em português. E eu tenho o Brevard Shields, que é o livro Teologia do Antigo Testamento em seu contexto canônico. É uma obra, essas obras eu dou ênfase a elas porque elas são muito boas, né? Vai ter o Ralph Smith também, Teologia do Antigo Testamento, que é também excelente. Então você vai ter muita gente boa escrevendo sobre Teologia do Testamento, mas como eu mencionei no primeiro tópico, que são, aqui nesse segundo tópico, na verdade, que são ainda desencontros da teologia, porque cada um vai seguir um mitre próprio, um mitre que julga ser mais importante, né? Então é uma coisa muito complicada isso. Então essa temática, esse tema que a gente lida com a teologia bíblica, ela está voltada para essa temática que a gente precisa desenvolver melhor, ok? Muito bem.
voltando aqui. E aí vamos chegar aí aos primórdios da teologia bíblica, os primórdios da teologia bíblica, né? Os primórdios dela. Quais são os primeiros passos embrionários de uma teologia bíblica, gente? Precisamos saber onde iniciou-se o estudo da teologia bíblica e eruditos datam que foi o período da Reforma como sendo o princípio da teologia bíblica. Entretanto, outros advogam que tenha sido no famoso discurso de Johannes Gabler, né, em 1797, no qual ele faz uma nítida distinção entre a teologia dogmática e a teologia sistemática, derivada do arranjo natural das Escrituras. Os alunos que estudam na nossa plataforma, na nossa biblioteca que está sendo construída lá na plataforma, ser construída a nossa biblioteca na plataforma, vão ter acesso ao discurso do Gabler, né, em português, onde ele faz essa distinção muito clara e o aluno vai ter que ler esse discurso e apresentar uma resenha do discurso, tá bom? Muito bem. Chegamos agora ao período da chamada da Reforma até o Iluminismo, né? O desenvolvimento do lema da Reforma, sola Escritura, ele preparou terreno para o desenvolvimento subsequente de uma teologia bíblica. A teologia bíblica ela nasce em cima dessa proposição básica, né? Que é o sola Escritura, e daí vai dar base para aquilo que nós vamos chamar de teologia bíblica, ok? Na verdade, muitos estudiosos advogam que esse princípio lançou a semente para uma teologia exegética, buscando-se assim livrar-se da dogmática, né? Então, se livrar da dogmática, então você vai pegar esse ponto aí, ok? Da dogmática eclesiástica. Mas não foram os reformadores que criaram o termo teologia bíblica e deram o sentido que foi aplicado, né, posteriormente. Entretanto, a abordagem exegética seguindo do método histórico-gramatical, aprimorada pelos reformadores, tornou-se uma força propulsora à teologia bíblica. Lembremos-nos que os comentários de Calvino são os primeiros exemplos de uma exegese bíblica histórico-gramatical que estabelecia os primórdios de uma futura teologia bíblica na tradição cristã. Lutero, ele não conseguiu desenvolver uma teologia bíblica que permanecesse que permeasse todo o escopo da autorrevelação divina, né? Russell ainda nos lembra também que os primórdios de uma teologia bíblica aproximada daquilo que hoje nós conhecemos pode ser encontrada em dois representantes da Reforma Radical. Neste período, a teologia bíblica era tida como auxiliar da teologia dogmática, ou seja, eu tinha a teologia bíblica na minha mão, mas ela auxiliava a fundamentar, né, com textos, provas, o enunciado da dogmática, né? Então, o que é que ele fazia? O sistemática, sendo meramente uma disciplina para o dictar probantia, né, que é textos, provas, para os enunciados da dogmática. Mas foi no pietismo alemão, né, com Jacob Spencer, né, que a Bíblia ela voltou a dominar o cenário dentro do novo rumo da teologia bíblica. Vocês lembram que eu mencionei o Jacob Spencer lá na nossa última aula, né? Então é ele que vai fazer esse impulso, essa propulsão para a teologia bíblica se libertar da teologia sistemática, né? Spencer ele procura combater o escolasticismo protestante munido de uma teologia bíblica. E sendo em 1745 o início da libertação dessa disciplina em relação à teologia sistemática, quando você vai ouvir lá mais à frente o discurso do Gabler, né, que ele vai fazer essa distinção lá, muito interessante. Chegamos aí ao chamado período do Iluminismo. No período do Iluminismo, gente, neste período houve um novo ímpeto nos estudos bíblicos, pois foi precisamente neste período, né, em que a razão dominou os estudos bíblicos. Assim o racionalismo se levantou com tudo, né, contra tudo aquilo que era sobrenatural, contrário à razão, né? E essa perspectiva dominou os estudos bíblicos. Aliado a esta proposição, surgiu um novo método de interpretação conhecido como método histórico crítico. Aí você vai ter aí a razão se projetando em cima da revelação, né? Julgando a revelação, estabelecendo juízo contra a revelação e tudo mais.
Esse método ele é abrigado dentro do liberalismo teológico e das correntes que dele têm sido derivadas, né? A abordagem deste método é a de rejeição da intervenção sobrenaturais divinas conforme apresentado nas Escrituras. Barton, por exemplo, nos lembra que o criticismo histórico, também conhecido como método histórico crítico, foi dominante no estudo acadêmico da Bíblia desde a metade do século XIX até a geração passada. Russell também ressalta que nesse período a razão humana tornou-se o padrão definitivo. Lá vai nós voltando de novo, gente. É o padrão definitivo do locus, do exame, né, da revelação divina, né? O padrão definitivo é a fonte principal do conhecimento, isto é, a autoridade da Bíblia como registro infalível da autorrevelação de Deus foi rejeitada. Então a ideia da Bíblia ser a autoridade final, infalível, inerrante, autoritativa, passou a ser rejeitada nesse período do iluminismo, aliado ao racionalismo com método histórico crítico. Sabemos que é a partir desta perspectiva que a teologia bíblica entra em crise posteriormente, pois a proposição básica dos eruditos liberais é que não há nada de sobrenatural. E, por fim, o eixo unificador das Escrituras é abandonado. Os liberais apontam para uma pluralidade de teologias em oposição e perguntam se algum dia será possível afirmar que cheguemos a algum conjunto definitivo de verdades doutrinárias. Então já começa aí o problema lá estabelecido por eles, né? Mas é precisamente nesse período em que a teologia bíblica se distancia da teologia sistemática significativamente mediante o discurso proferido do Gabler, né? Conforme nós já mencionamos. Essa distinção se deu lá em 30 de março de 1787, na Universidade de Aldorf, né? Este ano marcou para a teologia o início de seu papel, teologia bíblica, o início de seu papel de disciplina exclusivamente histórica e totalmente independente da dogmática. Ok? Então você vai ter aí esse período, né? O terceiro período é o período do iluminismo até a dialética. A teologia bíblica sucumbiu às filosofias existentes neste período. Aqui, neste período, né, neste método da história das religiões, que é o período que vai dominar o período do iluminismo ali, a qual denomina a teologia bíblica de forma marcante nesse período. Ela vai dominar a teologia bíblica durante todo esse período aí grande, aí, o período do iluminismo até o momento da teologia dialética, né, que é desenvolvida pela neo-ortodoxia, a teologia dialética. Então, a teologia bíblica moderna foi profundamente influenciada pela perspectiva filosófica de Hegel, né? Tese, antítese e síntese. Então, essa filosofia hegeliana acabou também entrando na prática da teologia bíblica, a qual acreditava que o progresso histórico trazia unidade para toda a criação. A história continha a chave para a compreensão de toda a realidade, e aí a disciplina, a teologia bíblica, acabou entrando nesse colapso. Mas em tempos recentes ela tem tomado um fôlego novamente com esforços, por exemplo, do Walter Kaiser, como eu mencionei, do Palmer Robertson, né, e de alguns teólogos holandeses naquele período, e também teólogos católicos, como, por exemplo, Robert Alter. Né? Então, são pessoas que olham para a Bíblia e veem que há um processo revelacional de Deus nas Escrituras e ainda creem na inerrância, suficiência e autoridade das Escrituras. Então, essa foi a nossa aula de hoje, falando um pouco sobre a chamada teologia bíblica. Para se fazer teologia exegética, eu preciso conhecer a teologia bíblica, a teologia que está na Bíblia e se existe um centro unificador ali naquela teologia bíblica, ok? Nós teremos uma outra aula ainda sobre teologia bíblica, tratando mais um pouco sobre esta disciplina, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus estenda a graça sobre a sua vida. Se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha e divulga esse conteúdo para outras pessoas. Esta foi a nossa aula sobre teologia bíblica no nosso curso de jornada exegética.